E aí pessoal, beleza? Aqui é Totti Cavalcante, essa é a 16ª aula do curso de redes neurais com TensorFlow e Python. Nessa aula a gente vai construir um classificador que vai dizer se um determinado paciente tem ou não diabetes, baseado nas features dos dados, né? Nas features, nas características que o dado apresenta. A gente vai utilizar o PIMA Indian Diabetes Dataset, né? Um dataset de verdade. Antes de seguir, quero pedir para vocês curtirem o Código Fluente, divulgarem com os amigos nas redes sociais de vocês, passarem na página do Código Fluente lá no Facebook e darem um joinha. Aqui na Digital Innovation tem vários cursos bem legais de graça, por isso eu deixo o link aqui. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest. Aqui meus links de afiliados para vocês conhecerem os serviços dessas empresas e ao mesmo tempo me ajudarem, né? Aqui links de outros canais que eu tenho, inclusive o canal do Código Fluente com todas as playlists. Esses outros aqui são canais de música. Putz, é uma banda que eu fiz com os amigos, uma banda remota. A gente fez no ano passado, já gravou 2 músicas, estamos gravando uma terceira do Peter Gabriel. E é isso, chega de conversa, vamos lá, vamos começar então. Nessa aula iremos construir um modelo classificador de rede neural profunda ou densa, DNN, esse D aqui é de Deep, usando o DNN Classify do TensorFlow. Lembrando que uma rede neural profunda, DNN, é uma rede neural artificial com várias camadas entre as camadas de entrada e saída. A base de dados que iremos usar é o PIMA Indians Diabetes. É uma classificação binária, 1 se o paciente tem diabetes e 0 se o paciente não tem diabetes. Esse conjunto de dados é originalmente do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O objetivo do conjunto de dados é prever diagnosticamente se um paciente tem diabetes ou não, com base em certas medidas diagnósticas incluídas no conjunto de dados. Várias restrições foram colocadas na seleção dessas instâncias de um banco de dados maior. Ou seja, esse banco de dados é parte de um banco de dados ainda maior. E aqui houve um filtro, aqui só tem pacientes mulheres com pelo menos 21 anos e de herança indígena PIMA, né? Os Pimas são índios norte-americanos que tradicionalmente viviam ao longo dos rios Gila, ou Gila, não sei como é que fala, Salt, no Arizona, Estados Unidos. Agora que eu vi aqui está errado, é o conjunto de dados e não os conjuntos. Já consertei, deixa eu dar um refresh. O conjunto de dados consiste, refresh, em várias variáveis preditoras médicas e uma variável de destino ou resultado, né, que é a variável 0 ou 1. 1 se o cara tem diabetes, né, se a mulher, no caso, que são só mulheres, né, tem diabetes, e 0 quando não tem diabetes. Então, a classificação binária. As variáveis preditoras incluem o número de gestações que a paciente teve, seu IMC, nível de insulina, idade e assim por diante. Ou seja, tem outras variáveis lá que a gente vai ver. Normalização. A gente vai precisar normalizar os dados, né? Então, eu já falei acho que em aulas anteriores, e aqui é uma outra explicação, né, porque eu acho que vale a pena para a gente reforçar, né, esse conceito do porquê utilizar a normalização, porque é preciso fazer a normalização, né? Então, o objetivo da normalização é alterar os valores das colunas numéricas no conjunto de dados usando uma escala comum, sem distorcer diferenças nos intervalos de valores ou perda de informações, evitando que o modelo fique enviesado. Então, normalmente, às vezes você tem desafios de código, né? Coisas que você tem que lidar com tempo, em minuto, em hora, em milissegundo. E aí, aquele velho truque, né, de quem resolve esses desafios de código é você passar tudo para a menor unidade, né, no caso milissegundo ou segundo, porque você coloca tudo naquela escala e depois você converte na hora de imprimir. Ou então você tem algum problema que misture medidas de tamanho, sei lá, metro, centímetro e tal, aí você também tem que converter para a mesma escala para você conseguir que o modelo tenha um resultado melhor. Então isso é normalizar os dados. Então aqui, ó, outro exemplo. Imagine, por exemplo, que você tenha uma coluna variando entre 0 e 1, uma outra entre -10 e 10 e uma outra
uma terceira coluna entre 1000 e 10.000. Essa grande diferença na escala pode causar problemas quando você tenta combinar os valores. Então é por isso que a gente precisa normalizar. A gente faz isso através de uma formulazinha que está aqui nessa função, ó, data process, que é essa daqui. É aqui que a gente vai normalizar os nossos dados, né? Porque basicamente são colunas numéricas. A gente vai ver isso daqui no notebook. Eu coloquei o código aqui, né? Transformei o código do notebook num código Python normal, né? .py, porque o notebook ele mistura, né, as células de texto, você pode, né, ir contando a história junto com o código. E aqui é um código Python puro mesmo. O Colab ele dá essa opção de você transformar essa extensão aqui, ó, IPYNB, que é a extensão do notebook, num .py, né? Então é isso, deixa eu ver mais o que é que temos que falar. Depois a gente vai voltar aqui, que é para falar das métricas. Tem até que corrigir aqui, que agora que eu vi que está errado. Dá um refresh aqui, vamos ver se foi. Opa, ih, ficou grande. Consertar. Vou dar um refresh aqui, acho que agora foi, porque estava em H2, eu acho. Beleza, agora ficou certo. Depois a gente volta aqui para a gente ver, na hora de analisar o resultado do nosso modelo, que são as métricas, né? Precisa saber se o modelo foi bem ou não, né? Então, vamos lá para o notebook. Como sempre, eu deixo o link em algum lugar aqui, tá aqui. Só que eu já tô com ele aberto. Então tá aqui ele, só que eu coloquei mais isso daqui, ó, no post, né, só para a gente entender melhor a base de dados que a gente vai utilizar. Ela tem essas variáveis aqui, ou features, né? Pregnancy, que é número de gestações, glicose, concentração de glicose no plasma ao longo de 2 horas em um teste de tolerância à glicose oral, blood pressure, pressão arterial diastólica, skin thickness, espessura da dobra da pele do tríceps, insulina sérica de 2 horas, IMC, que é o BMI em inglês, Diabetes Pedigree Function, função de linhagem de diabetes, uma função que avalia a probabilidade de diabetes com base no histórico familiar, a idade, e aqui é a saída, né? É a variável que a gente quer prever, se a pessoa tem diabetes, né, com 1, ou 0 se não tem diabetes, baseado, né, nessas variáveis aqui, nas features, essas aqui, né? E esse código aqui está desatualizado, mas depois eu conserto. Quando vocês forem ver a aula, isso aqui já vai estar consertado. Eu acrescentei mais coisas. Vamos importar aqui o TensorFlow, importar o Pandas, o NumPy, o Matplotlib e o Seaborn. Esse Matplotlib inline é para a gente conseguir plotar os gráficos aqui no notebook. Esse columns to name it são os nomes que eu quero dar para as colunas, né, do nosso data frame. Eu não quero pegar os nomes que já tem lá direto no dataset, eu quero renomear, e daí eu coloco aqui na hora de ler, ó, o header como 0, porque eu quero trocar os nomes originais por esses nomes que eu coloquei aqui. E daí eu passo eles, essa lista aqui, columns to name it, para o names. Então vamos lá, criar a lista. Aqui a gente dá um describe só para ter um resumo aqui dos dados, são algumas medidas estatísticas. Ó, contagem de valores nulos. Ó, não tem valor nulo em nenhuma dessas classes. Aqui a gente vai ver aqui, ó, essa matriz de correlação entre as variáveis. Ó, no mapa de calor acima, as cores mais brilhantes indicam mais correlação. Como podemos ver na tabela e no mapa de calor, a tabela é essa daqui, né? E no mapa de calor,
Os níveis de glicose, idade, IMC e números de gestações têm correlação significativa com a variável de resultado outcome que a gente mudou para class, né? Que a gente definiu lá naquele cara aqui de cima, que em vez de outcome eu quero chamar de class, né? Daí ele chamou de class aqui. Então vamos ver essas correlações aqui, ó. Ele fala a correlação, ó, glicose, idade e IMC. Então, ó, glicose, idade, IMC, cadê? IMC é o BMI, tá? Número de gestações é o pregnancy. Então, ó, aqui, ó, por exemplo, é a correlação mais alta. Aqui tem a escala, ó. Então, ó, quanto mais escuro, menos correlação. Quanto mais claro, mais correlação. Então, pregnancy, né, número de gravidez que a mulher teve, é altamente relacionado com ela mesma, né, porque é o próprio campo. Então, daí, todos esses campos aqui, dessa diagonal aqui principal, é a correlação máxima, né? Porque aqui, ó, glucose com glucose, né? Pregnancy com pregnancy, glucose com glucose, aqui blood pressure com blood pressure, né? Então é claro que aqui vai ser o número máximo de correlação. Aqui as mais escuras é que não tem correlação nenhuma, ó, tá vendo? Essas aqui. Agora vamos ver aqui, ó, por exemplo, essas mais vermelhas, é porque tem correlação, né? Então, ó, glucose com a variável de saída, tem uma ótima relação. Ou então, glicose com a idade, tá vendo? Tem uma correlação aqui, ó, mais ou menos aqui em 6. Aqui, ó, de novo, porque essa daqui na verdade é a mesma, tá vendo? Que isso aqui, ó, fica espelhado, né? Então é isso, essa matriz aqui de correlação serve para você ver quais as variáveis se relacionam mais com outra, que tem uma correlação, né? Então, ó, idade e gravidez, vamos ver idade e gravidez, ó, age e pregnancy, tá aqui, ó. Tem uma correlação por aqui, foi justamente essa que eu mostrei, né? Tem aqui também, ó, skin thickness e insulina, por exemplo. Aqui, ó. Então a gente vai fazer uma análise, isso aqui já é uma análise exploratória, né? A gente baixou a base, colocou aqui no data frame, pandas, mudou o nome das colunas, estamos dando uma explorada, vendo aqui algumas medidas estatísticas, a gente construiu essa matriz aqui de correlação para entender quais as variáveis mais se relacionam, né? Aqui a gente vai fazer o plot, isso aqui é quem de todo o dataset, a proporção, né, de quem não é diabético para quem é diabético. Então, mais ou menos metade. Metade das pessoas do dataset tem e o dobro não tem, né? O dobro da metade, ou seja, enfim, tem a metade das pessoas tem e o restante não. Então tá, vou plotar aqui esse gráfico, ó, diabéticos e não diabéticos. Aqui são vários histogramas, né? A gente está imprimindo aqui através dessa lógica, mas na verdade está fazendo um for, né? E para poder plotar aqui, ele está pegando as colunas, são 8 colunas. 1, 2, 3, 4. São 8, 9 com a que a gente quer prever. Isso mesmo. Então ele não está pegando, ele está pegando só até a penúltima coluna e deixando de fora o class, né, que é o que a gente quer classificar aqui. Nesse cara está pegando aqui e atribuindo só aqui ao calls, né. Deixa eu, só para mostrar para vocês o que é cada coisa, deixa eu dar sprint aqui. Vocês verem o que é o I e o que é o J desse itertools.zip longest call no range de length, que é o tamanho
de call. Call tamanho é 8, né? Vai de 0 a 7, porque o 8 a gente deixa de fora, que é justamente a coluna que a gente quer prever. A class, que a gente chamou de class, que originalmente é outcome. Então aqui, ó, na primeira iteração ele pegou a primeira coluna, o J é 0. Então o J é o index da coluna, né? É a primeira coluna, e o I é o nome da coluna. Então é isso, o IJ é isso. Deixa eu rodar aqui de novo. Tanto que a gente está dando plot title no I, porque o I que tem o nome, o J a gente tem o index de qual coluna que a gente tá, né? 20 bins é o tamanho de cada bucket, de cada coluna dessa aqui em azul, né? Se eu botar aqui, ó, 40, só para vocês verem como muda. Ó, tá vendo? Opa. Esses parâmetros aqui do subplot, né? Cadê? Esse e esse. Esse aqui é o número de linhas, aqui é o número de colunas e aqui é o index. Então a gente tem, né, 3 colunas aqui dos plots. Length vai ser 8 dividido por 2, né? Length de call, vamos ver aqui só para ver. É 8, tá vendo? Então 8 dividido por 2, 4. Só que como a gente não tem... A gente poderia dizer, deixa eu ver aqui. Poderia definir direto como 3 aqui também. Tá no mesmo. Vou deixar como tava. Isso aqui é para definir a distância, né? Em termos de altura, né? E de largura. Aqui, né? A distância que vai ter entre um e outro, assim horizontalmente, e aqui também, entre uma linha e outra, né? Aqui, ó, a altura entre uma linha e outra é maior, tá vendo? Tem um espaço maior aqui. Aqui, entre um e outro na linha, é 0,1, então a distância aqui é menor, tá vendo? Então é isso. E plt.show para poder plotar no final aqui os gráficos. Aqui são outros gráficos, aqui demora um pouco esse processamento aqui. São gráfico de pares. Isso aqui é só uma análise exploratória, não tem nada a ver exatamente com o nossa rede neural. É só para a gente dar uma explorada visualmente nos dados, né? Então pause aqui porque demora um pouquinho. Pronto, gerou aí. Então beleza, vamos pular para nosso tema, né, que é a rede neural. E aqui tá até inclusive, agora que eu vi, eu tenho que tirar esse regression aqui, ó. Então beleza, ó, a função data process, ela normaliza os dados aqui nessa parte aqui e faz a divisão, né, do dataset na parte de treino e na parte do teste, retornando xtrain, xtest, ytrain e ytest. A gente vai chamar essa função aqui embaixo, ó. Aqui, ó.
para a gente preencher o xtrain, xtest, ytrain, ytest. A gente vai normalizar essas colunas, né? Então aqui, ó, col norm, são as colunas para normalizar, e a gente está fazendo isso nessa linha aqui. No xdata a gente vai carregar esse data frame que a gente acabou de normalizar, né, com esses campos todos normalizados. A gente vai carregar em df1 norm e a gente vai sobrescrever o xdata. Aliás, sobrescrever não, acho que a gente não tinha definido ainda o xdata, né? A gente só definiu o df, né, na hora que a gente puxou os dados lá do meu GitHub. Então aqui a gente está definindo o xdata com esses dados que a gente acabou de normalizar. E o ydata é o nosso alvo, é quem a gente quer classificar. Então a gente vai pegar e colocar só essa classe no ydata, que é a classe que a gente quer prever. Então aqui é o gabarito, né? A gente está jogando o gabarito no ydata. E aí a gente reserva uma parte para o treino, depois a parte do teste a gente vai usar para testar e ver se ele está classificando corretamente, né? Então beleza. Aqui na Create Feature Column, né, a gente vai colocar aqui as features nessas variáveis, né? E na verdade ela será um objeto TensorFlow. Como é uma coluna numérica, a gente informa aqui que é um numeric column, né? Todos eles são colunas numéricas. Aqui a gente coloca todas essas features que a gente definiu aqui, todos esses objetos TensorFlow nessa lista de feature column e retorna ela. Aqui a gente está importando do scikit-learn, do model selection, esse cara daqui que é o train test split, ele que vai fazer o split dos dados. Isso aqui, eu acho que tinha que colocar ele aqui, deixa eu ver onde é que... Train test split. Esse aqui eu vou jogar ele para cima. Só porque como a gente vai utilizar ele aqui, mas de qualquer forma, a gente só está chamando a função aqui, então... cadê? Não, aliás, aqui em cima, né? Vou colocar ele aqui, ó. Vou importar aqui antes de tudo, que a gente já definiu a data process, definiu aqui o create feature column, já expliquei. Aquele import ele estava aqui, deixa eu jogar esse texto também lá para cima. Aqui. E a gente está utilizando o train test split dentro da função, dessa função aqui. Poderia ficar lá embaixo sem problema, porque a gente está chamando lá, a gente está importando antes de chamar. Mas só para ficar mais fácil a visualização, como a gente está usando aqui dentro para splitar os dados, então vamos importar antes aqui. Mas nesse caso nem teria problema, porque essa função ela só vai ser chamada aqui, então sem problema importar aqui também, não teria problema. Então beleza, aqui a gente vai chamar a data process, que vai dividir os dados, normalizar e tudo mais e jogar aqui nessas variáveis. Aqui a gente vai chamar a função create feature column, né, que vai devolver as colunas como objeto TensorFlow do tipo numeric columns, né? E a gente vai guardar elas, cadê? Aqui, ó, na variável feature column. A gente está chamando ela, vai retornar lá, aqui, ó, as features column, que é essa lista, e a gente vai guardar nessa variável. O pandas input fn retorna a função de entrada que vai alimentar o dataframe pandas no modelo. Vamos usar input func para treinar o modelo e a eval func para testar o modelo. Essa aqui é a função de entrada para os dados de treino, para a gente treinar o modelo.
Tanto que a gente está passando aqui o X-Train e o Y-Train em batches de 50, o número de épocas 1000 e shuffle como true. E o eval func é para a gente testar o modelo. A gente está passando só com a época só e batch size também de 50. E o shuffle false. Ele indica se é para ler ou não os registros de forma aleatória. Se ele tiver como true, ele vai ler de forma aleatória. Se tiver como false, ele vai ler na ordem. Aqui é a predict input function, né? A gente vai passar o x-teste para esse x, época 1, shuffle false. E agora a gente vai criar um modelo. Aqui a gente só criou as funções, né, de entrada. Aqui a função para quando a gente for rodar a predição do modelo. Aqui a gente está criando o modelo usando o estimador DNN Classify. É uma Deep Neural Network. Aqui são as camadas ocultas, né? Então a gente tem aqui, na primeira camada oculta, a gente tem 20 nós e na segunda a gente tem 20 nós. Então a gente tem a camada de entrada, tem essa camada oculta, essa outra camada oculta e tem a camada de saída. Trouxe aqui, ó, a documentação oficial. Então todas as camadas são completamente conectadas. Então se a gente tem essa lista aqui, ó, 64 e 32, quer dizer que a primeira camada tem 64 nós ou 64 neurônios e a segunda 32, né? Lá a gente tem 20 e 20. Aqui, ó, 20 e 20. Feature columns. Feature columns é um iterável que contém todas as features, né, as colunas de features usadas pelo modelo. Todos os itens no conjunto, né, de feature columns devem ser instâncias da classe derivada de underline feature column. N classes, o número de classes que ele vai prever são duas, 0 ou 1, 0 quando a pessoa não tem diabetes e 1 quando tem diabetes. A função de ativação é a softmax, né, também lá do TensorFlow. Aqui, dropout. Quando não tiver como none, a probabilidade de a gente poder tirar uma dada coordenada lá da rede neural. Ou seja, a gente pode descartar algum neurônio que a gente queira. Então ele te dá a possibilidade de você descartar temporariamente um neurônio ou totalmente durante alguma etapa do processo, né? Então ele serve para isso. O optimizer é a descida de gradiente, né? É o backpropagation, né? Que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? No caso do reconhecimento de dígitos, né? A gente vê que a rede volta e vem reajustando os pesos para poder otimizar e chegar a resultados melhores, né? E aí ela vai aprendendo, por isso que tem esse learn rate aqui, a gente está passando 0.01. O algoritmo de Adam, né, o Adam Optimizer, ele é uma extensão da descida de gradiente estocástica, né? Estocástico é quando o estado é indeterminado. Isso na prática aqui significa simplesmente que as amostras aleatórias dos dados de treinamento são escolhidas em cada execução para atualizar o parâmetro durante a otimização. Então, seguindo, treino do modelo. Deixa eu rodar aqui. Ó, a gente está passando aqui para o steps 500. Está passando a input func que a gente criou aqui, ó, nesse passo aqui. A gente está usando ela agora para treinar o modelo. A gente está alimentando com essa função. Agora aqui a gente está utilizando a evalfunc para a gente poder avaliar, né, testar o modelo, que é essa função que a gente criou aqui. Aqui a gente vai importar o Confusion Matrix e o Classification Report.
do scikit-learn.metrics. Aqui a gente vai utilizar o nosso modelo, né, o modelo que a gente criou. Aqui, né, a gente criou o DNN Model, treinou ele e aqui a gente vai utilizar ele e fazer algumas predições e jogar aqui em Prediction. Aqui a gente vai fazer um for em todas as predições e vai jogar uma por vez nesse Prediction. E aí a gente vai conseguir montar esse Classification Report passando o y-test e todas as predições em Predictions, e a gente vai jogar aqui no Data. E lá embaixo a gente vai imprimir essa métrica aqui, que tem o Precision, o Recall, F1 Score, Support, Accuracy, Macro AVG, Weighted AVG. Depois a gente vai ver essas métricas aqui lá no post. E a mesma coisa, né, a gente vai passar esses mesmos dados, né, do y-test e do Prediction para o Confusion Matrix, vai guardar nessa variável para a gente imprimir essa matriz de confusão aqui. Então, vamos fazer, aliás, isso daqui, né? E aí a gente tem que instalar o scikit-plot que a gente vai utilizar aqui. Basta fazer isso uma vez, a menos que reinicie aí o notebook, aí você vai precisar rodar de novo, aí depois você comenta para não ficar instalando toda hora, não precisa. Aqui a gente vai plotar esse gráfico aqui, que é a matriz de confusão. Essa diagonal aqui são os acertos, é tudo que o modelo está acertando de todos os dados, e aqui são os erros, né? É o que ele está errando. Aqui são os positivos verdadeiros, aqui os falsos verdadeiros, aqui os falsos positivos e aqui os falsos negativos. É isso, né? A gente já fez, rodou o algoritmo todo, então vamos voltar para a gente entender a métrica, né? O que é que a gente pode entender disso aqui. Então, falar só da função de custo, né, só dar uma relembrada, que a gente já falou aí, né, ou de perda, é o que queremos minimizar treinando a rede, a fim de que ela faça seu trabalho corretamente, que no nosso caso é dizer se um paciente tem diabetes ou não, baseado nas features que os dados oferecem. Só relembrando aí o que é função de custo. As métricas que a gente viu, né, a gente tem a accuracy, a fórmula é true positivo mais true negativo, dividido por essa soma aqui, que é de tudo, né, de todos os dados, é true positivo, true negativo, mais falso positivo e falso negativo. A precisão, a conta é essa daqui, o recall é essa daqui, o F1 score é essa daqui, e aqui é a legenda, né, do que é TP e TN, é true positive, FP false positive, e por aí vai. Então, o F1 score na análise estatística da classificação binária é uma medida de precisão de um teste. É calculado a partir da precisão e recuperação do teste. A precisão é definida como a qualidade de ser exato e refere-se a quão próximas duas ou mais medições estão umas das outras, independente dessas medições serem precisas ou não. É possível que as medições de precisão não sejam precisas. O suporte é o número de ocorrências de cada rótulo em Y-true. No caso do diabetes dataset, a quantidade de pessoas com diabetes e sem diabetes. Né? Deixa eu ver aqui, cadê a... Aqui, ó, tem 150 pessoas sem diabetes, né, e 81 com diabetes no total do conjunto. Ó, achei esse site aqui com essa imagem só para a gente entender melhor aqui a diferença. Eu acho que através de imagem a gente entende melhor.
Aqui ele tem precisão e exatidão, né? Precisa de precisão, exatidão de accurate. Vamos colocar assim. Aqui, ó, ele está preciso, né? Mas não está exato. Aqui, por exemplo, ele está exato, mas não está preciso. Aqui ele nem está exato, nem está preciso. O precision mean, média da precisão, accuracy, né, é exatidão, é a porcentagem do número correto de classificações. Lembrando que é necessário que a proporção de exemplos para cada classe sejam iguais. É uma boa métrica para quando as penalidades de acerto e erro para cada classe forem as mesmas. Porque a gente pode ter mais exemplos de uma classe do que de outra, por exemplo, no conjunto como um todo, né? E aí isso pode enviesar de alguma forma. Então, a accuracy é definida como o grau em que o resultado de uma medição está em conformidade com o valor correto ou padrão e, essencialmente, refere-se a quão próximo uma medição está de seu valor acordado. Accuracy baseline, linha de base da precisão com base na média dos rótulos. Isso é o melhor que o modelo pode fazer ou prever uma classe sempre. AUC, ou área sob a curva, ROC, informa algo sobre a taxa de verdadeiro falso positivo. Resumindo, é uma métrica interessante para tarefas com classes desproporcionais. Aqui tem um ponto a mais, depois eu tiro. Awk Precision Recall é a porcentagem de instâncias relevantes entre as instâncias recuperadas que foram recuperadas sobre a quantidade total de instâncias relevantes. Quando você treina uma rede, geralmente a alimenta com insumos em lotes, né, em batches. No exemplo a gente utilizou tamanho 50. Então, o loss é a perda em todo o lote, enquanto a perda média é a média das perdas em todos os lotes. Então, ó, aqui acho que vai ficar mais fácil de entender. A perda média, você geralmente está minimizando alguma função de custo. E esse valor médio de perda dessa função de custo em todos os lotes é o average loss. Então, o average loss é a perda da função de custo em todos os lotes. E o loss é só do lote atual, ou seja, do último lote. Global step é o número de iterações, label mean. O label é o valor que a rede deve produzir, ou seja, prever para uma determinada entrada. Resumindo, é o label, né? Label mean é o label dividido pelo número de elementos. O prediction mean é a soma de todas as saídas divididas pelo número de saídas. Então, basicamente, vamos olhar lá. Accuracy é a exatidão do modelo. Precisão para o rótulo 0 está em 82, para o rótulo 1 está em 70. Ele está acertando mais quem não tem diabetes do que quem tem diabetes, né? Para quem tem diabetes, ele está acertando 70% só dos casos. O recall são os trues positivos dividido pela soma dos trues positivos mais os falsos negativos. Então aqui, ó, o recall é esse cara daqui, que é o true positivo, dividido pela soma, né, aqui do true positivo com o falso negativo. Então é a soma desses dois. É esse cara dividido pela soma de 128 por mais 29. O F1 Score é uma métrica que combina o recall e o precision em um número só, ele faz uma combinação dos dois. O Weighted AVG ele leva em consideração a proporção de cada rótulo no conjunto de dados. A gente sabe que a gente tem mais pessoas sem diabetes do que pessoas com diabetes, então ele leva isso em conta e o Weighted AVG.
Já o macro não. Eu acho que foi tudo, né? A gente explicou aqui essas métricas, Confusion Matrix, deu para ter uma ideia através desses números aqui, mais ou menos o quanto o nosso modelo tá bom ou não, né? Ele não é um modelo muito bom, né? Mas está acertando mais do que errando, pelo menos. Agora é claro que para um modelo ficar bom, você tem que ter uma massa de dados considerável, né? A gente tem aqui poucos dados, mas de qualquer forma a gente conseguiu até um resultado razoável, né? Mas quanto mais dados você tiver para treinar, mais o teu modelo vai acertar, né? Então, nesse caso, mais é mais. Né? Mais dados, mais precisão. Mais tempo também para treinar o modelo, né? Mais computação, mais gasto de memória e tudo mais. O Google e outras empresas, IBM, eles gastam milhões, né, em computação, treinando modelos aí durante, sei lá, dias em computadores super poderosos e tal, para chegar àquele, o que eles chamam no estado da arte, né? Então eles conseguem precisões absurdamente, tipo 99,9, né? Com algoritmos de inteligência artificial, esses algoritmos estatísticos, né, para esses tipos de problema, né, desde análise de imagem, né, enfim, tudo que a gente vê hoje em dia, né, nos carros automatizados, nos processamentos de linguagem natural e tudo mais. É isso, essa aula ficou longa, né? Muita coisa, né, para a gente ver. A gente também viu uma parte de visualização de dados, implantou alguns gráficos, fugiu um pouco ao foco de redes neurais, né? Então por isso que ficou um pouco mais longa, né? E também viu a interpretação dos números, que não adianta nada saber só rodar aí os algoritmos e não saber o que quer dizer os gráficos, né? Interpretar os gráficos. Então você precisa saber interpretar os resultados para conseguir extrair valor dos dados. Então é isso, espero que tenham gostado. Se curtirem o conteúdo do Código Fluente, divulguem com os amigos, divulguem nas redes sociais de vocês, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Não se esqueçam de passar na Digital Innovation, tem vários cursos muito legais lá de graça, eu já fiz alguns, tem certificação e tudo. Aqui são meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Tem o link aí também para o notebook da aula, que é esse que a gente viu. Lá embaixo também eu coloco, né? Tem esse link aqui, ó, para doações, muito importante. Façam suas doações para que o projeto continue, que é o link geral do meu GitHub. Tem o link do meu LinkedIn também, pode me adicionar. E eu vou colocar um outro link que ontem, aliás, segunda-feira, agora que passou, eu fiz uma live. E o meu curso de Python tá lá no site chamado Workover, que é bem legal. E eu não coloquei o link, mas eu vou colocar aqui agora. Coloquei aqui, inclusive. Ó, quer aprender Python 3 de graça e com certificado? Acesse então esse curso aqui. Ó. Tá bem legal. Python 3 puro. Então tem basicamente o que você precisa assim para programar em Python. É isso. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!